me acompanha no YouTube há mais tempo já sabe que há alguns anos atrás eu tinha uma operação de mineração de criptomoedas, especificamente o Bitcoin, lá no Paraguai. E aí eu decidi descontinuar a operação por N fatores. E hoje eu percebo que essa foi uma medida correta, até porque mais recentemente, há algumas semanas, o Paraguai mudou as regras de cripto. E o Paraguai de 2, 3 anos atrás, quando eu estava lá, já não é mais o mesmo. Toma cuidado, porque essa mudança recente, de alguns dias, passou desapercebida por muitos. Não apenas aqueles que mineram no país, como também aqueles que emigraram para lá para fazer um crypto exit, para poder vender as criptomoedas, possivelmente sem tributação. Vamos falar sobre tudo isso que mudou recentemente, então, mas antes eu preciso te fazer um pedido. Já se inscreve no canal, porque por aqui nós tratamos de vários conteúdos relacionados a esse, de fugir de imposto, ter um plano B em outros países, tal qual o Paraguai, mas também Uruguai, Panamá, Portugal, Estados Unidos e por aí vai. Sempre na estratégia de internacionalização para construir capital de forma global, proteger patrimônio com bastante seriedade. E no caso do Paraguai, o ponto central é o seguinte: apesar de o Paraguai ainda ter tributação baixa, não cobrar imposto sobre venda de cripto no exterior, ser ainda um país relevante para um plano B, ele acabou de fazer algo que, para mim e para você e para todos nós que buscamos o mercado de criptomoedas para ganhar mobilidade e preservar discrição patrimonial, é algo que vai pesar bastante. Com essa Resolução Geral 47, a partir de março do ano que vem, março de 2027, quem é residente no Paraguai vai precisar informar várias operações com criptomoedas e num nível de detalhe insano, insano. E isso foi uma mudança imediata, que afeta inclusive todos aqueles que tinham a visão de que o Paraguai era um país com alta previsibilidade. Talvez para que eles não vão aumentar a tributação, mas para aumentar o escrutínio sobre a sua privacidade, eles não são tão previsíveis assim, porque de uma hora para outra eles pegaram e mudaram tudo no que tange a criptomoedas. Se você vê o texto da norma, eles vão exigir de você que declare compra cripto, vendas, permutas, transferências, custódia, ou ainda se você faz operações de staking, empréstimos, operações que rendam rendimentos no geral, operações com NFT, elas sendo em ambientes centralizados ou em ambientes descentralizados, tudo isso você vai ter que reportar operação por operação, caso você seja residente no Paraguai. E não interessa se você opera dentro do país ou com provedores no exterior, sem intermediários ou com intermediários, sempre que for acima de US$ 5.000 no ano, 5 mil só, por operação ou no agregado, você vai precisar reportar. Como eu falei, a primeira entrega está prevista para março de 2027, mas já pega o exercício fiscal de 2026. E isso é péssimo. Isso me chama uma atenção negativa para o Paraguai, não apenas pela tamanha obrigação de falar, inclusive, data, hora, qual foi o ativo, qual foi a blockchain, os valores, as comissões, inclusive o hash, a origem, o destino, endereços de carteira e, inclusive, quando houver uma contraparte identificável, dizer qual é a contraparte identificável. Todos esses detalhes para todas essas operações, compra, venda, permuta, doação, por aí vai. Olha, é um detalhismo minucioso da tua vida patrimonial em cripto. E isso me chama a atenção, um ponto de vista negativo para o Paraguai, não apenas porque agora vai ter que fazer isso, como também pela mudança repentina e inesperada. Eu falei, eu amo o Paraguai, eu ainda acho que ele é um país interessante, mas a gente precisa sair do emocional e olhar para a análise técnica. E quando o Paraguai começa a fazer isso, ele começa a matar o investidor cripto no fundo. Tá, ele não matou agora, assim, literalmente, mas ele colocou um entrave gigantesco que desincentiva os players a quererem migrar para este mercado. Até 2, 3 anos atrás, era mais fácil você chegar lá, dar um Bitcoin, comprar um imóvel lá e compliance. Era muito mais tranquilo. Agora, com todas essas novas exigências, tenha a certeza de que as coisas vão se tornar mais difíceis por lá. Pelo menos com base nesses textos que foram aprovados. Se na prática a teoria vai ser outra, aguardemos para ver. Agora, nem tudo é notícia ruim aqui. Eu sempre falo que eu gosto de trazer o problema, mas também a solução. E quais são as vias aqui para você se proteger dessas novas obrigações de reportar? Bom, primeiro,
elas não são obrigações de pagar imposto. Então, se o teu problema era tão somente a tributação, e aí você vai para o Paraguai, no qual é fonte de renda territorial, e aí você faz as vendas da cripto no exterior, na pessoa física, aí você poderia ficar tranquilo que não vai ter dor de cabeça, não. Segundo, se o teu problema realmente é privacidade, aí você vai no Paraguai e se depara com isso, bom, saiba que uma coisa são as obrigações para pessoa física, outra coisa são as obrigações para pessoa jurídica. E o Paraguai não tem regras muito rígidas de subsistência econômica, de CFC, Control Foreign Corporation, de regras que te impeçam de ter empresa em paraíso fiscal ou tornem menos atrativo você ter empresas por lá. Portanto, é relativamente simples de legalmente driblar essa nova obrigação paraguaia. Basta você não mais fazer essas operações de cripto na sua pessoa física, e sim através de uma pessoa jurídica no exterior, de uma empresa offshore, em algum paraíso fiscal que não tem nenhuma dessas exigências. Então, quem está movimentando aquela carteira não é mais o Joãozinho, é a John Strategic International Enterprises Incorporation, uma empresa sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, em Bahamas, em Neves, nas Ilhas Cook, numa ilha ali sendo nos Estados Unidos, talvez, porque não, tem que ver, talvez faça sentido. E aí, não tem como o Paraguai exigir isso de uma empresa de outro país. Não é, então, uma contradição jurídica insolúvel, mas é algo que você precisa prestar atenção. Não apenas pelo fato de que potencialmente é uma nova obrigação tributária que você terá de assumir, caso seja residente no Paraguai, caso estivesse fazendo um plano para se tornar, como também pelo fato, e para mim esse é o pior, de que o Paraguai é um país que sempre fala, não, aqui a gente tem estamos prezando por construir um ambiente com alta previsibilidade no que tange às regras fiscais, no que tange à tributação. Inclusive, tem lá regras que, se você está em algum regime especial e eles mudarem a lei tributária, não vai afetar você, ou ao menos não de imediato, você tem essa garantia por alguns anos. Só que isso, pelo jeito, é só para cobrança de tributo, mas não para obrigações acessórias de declarar, porque essas eles mudaram da hora para outra. E isso é o mais lamentável, na minha visão, porque vai no sentido oposto daquilo que eles têm trabalhado em construir, que é se posicionar como um país estável sob o ponto de vista tributário. E é aquela coisa, uma reputação se leva anos para construir e basta um dia ou uma medida para destruir. Eu não estou falando que o Paraguai destruiu, mas é hora da gente começar a olhar com olhos mais atentos, sim, com mais ceticismo. Gosto do Paraguai ainda, do mesmo modo que eu gosto do Uruguai, mas tenho minhas ressalvas com o Uruguai, tenho minhas ressalvas com o Paraguai agora também. Não seja um torcedor, seja um analista. Não desista da sua ideia de ir para o Paraguai. Se o teu parâmetro é as obrigações de rastreabilidade, de exposição e de tributação brasileira, não tenha dúvidas. Você ainda vai estar muito melhor no Paraguai do que no Brasil ou em qualquer, ou melhor, do que vários outros países do mundo e quase qualquer outro país aqui da América Latina. É um dos melhores ainda e seguirá sendo por pelo menos alguns anos. Mas fique atento, certo? Bom, por esse vídeo nós ficamos por aqui. Se você quiser auxílio, quiser entender mais sobre residência no Paraguai, sobre abertura de empresas no exterior, saiba que você pode contar conosco. Eu vou te ajudar a construir capital de forma global. Nosso site está aqui na descrição, nosso e-mail também. Beijos!